No ar, mais uma edição do Papo Arretado com os Corretores e hoje um programa mais do que especial. Gente, a gente trouxe aqui um pai e uma filha, ambos corretores de imóveis. Ele com alguns anos, ela formada em pedagogia, que na pandemia pivotou a carreira, redescobriu o amor e a paixão que ela tinha, influenciada, claro, pelo pai. No programa de hoje, o Eduardo e a Larice, pai e filha, vão estrelar esta edição do Papo Arretado com os Corretores, que começa agora. Salve, salve! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Papo Arretado com os Corretores, hoje uma edição mais do que especial. Bem que poderia ser no mês de agosto essa edição, né? Porque nós temos pai e filha, filha e pai, é isso mesmo. Estou recebendo hoje aqui o Eduardo e a Larice. A Larice. Com Y no final, tá, gente? Por favor. Sejam bem-vindos ao programa de hoje, gente. Então vamos começar falando. A Larice, com certeza, eu costumo dizer o seguinte: você é pai, eu sou pai, a Larice também já é mãe. Já. Os nossos filhos estão de olho na nossa nuca. O que a gente faz, eles tendem a querer fazer. Isso não é só do campo profissional, não. Sobretudo no campo do dia a dia, a forma como a gente trata as pessoas, enfim. Mas, Eduardo, antes de falar da Larice especificamente no campo da corretagem, tem a sua origem. E eu queria entender um pouco, porque pelo que eu vi aqui, você era gerente de uma imobiliária e se converteu em corretor. Como é que isso aconteceu? Luiz, eu venho de uma batalha muito grande. Já fui gerente, supervisor, fui gerenciador de um grande supermercado aqui. Ralei muito, né? Fiz uma universidade, fiz uma pós-graduação, mas eu vim me identificar no ramo imobiliário. Eu entrei como gerente em 2009, numa empresa focada em loteamentos. Você era o cara que cuidava da burocracia ali. Isso. Ficava no escritório. Isso, eu tomava conta, eu era gerente, tomava conta da equipe de vendas e de algumas coisas do escritório que também não tinha a ver com a venda. Era ralado. Então, eu entrei em 2009, 2011 eu tirei férias, 2 anos depois, tirei meu Cresce, né? Eu fiz o Cresce em 2010 e eu recebi um convite quando tirei férias. Um amigo meu estava gerenciando o Santo Charbel Capim Macio e ele precisando de corretor. Aí eu disse: meu amigo, eu tô de férias, você vai querer que eu passe minhas férias trabalhando? Ele disse: não, rapaz, você 3 dias por semana, 6 horas cada plantão e tal. Me convenceu. Na primeira semana eu vendi um Santo Charbel Capim Macio. Comissão excelente, o valor lá em cima. E aí, essa comissão fez você mudar a sua vida. Fez mudar a minha vida. Trabalhava menos responsabilidade, eu não precisava abrir e fechar a imobiliária, né? E assim, com um salário melhor. E ali nasceu mais um corretor de imóveis. Mais um corretor. E meu foco sempre foi melhoria da família, né? Isso em 2011, ali nasceu um novo corretor. E aí a gente dá um corte agora para entender como é que a Larissa entra nesse universo de corretagem. E tem uma história interessante aí do limão, você fez uma limonada. Sou pedagoga, né? Minha primeira formação pela UFRN. E aí trabalhei 8 anos no mercado de educação, como coordenadora pedagógica de uma escola aqui em Natal, rede privada. E num contexto aí pandêmico, eu fui demitida e veio a oportunidade, né? Eu já tinha começado o curso ali. Quando veio a demissão, a gente não conversa, ele falou: dá pra gente fazer parcerias no trabalho e tal. Eu disse: não se preocupe, que meu Cresce próximo mês eu tô recebendo. Ele: e aí, Eduardo? Foi desse jeito. Foi uma surpresa grande, né? Quando ela veio falar que estava sendo demitida e tal, eu disse: então, vamos lá, vamos trabalhar comigo, vamos fazer uma parceria e tal. Mas tem uma coisa interessante, é o seguinte: você não previa isso, assim? O que te levou a querer fazer o curso? Sabe aquela sensação que a gente tem que não completa? Isso não me completa, eu preciso de algo que realmente me faça querer acordar e eu quero ir pra lá, eu quero fazer isso. Então faltava isso um pouco em mim. E aí eu comecei a observar o meu entorno, o que é que dá certo pra eu fazer. Tem uma pessoa em casa que já faz isso, eu acho que eu posso também. E foi quando eu tomei a decisão. Que legal. E o bacana disso tudo é porque certamente você gosta muito do que faz. Demais. E essa foi a inspiração do seu pai em casa? Sim, claro. Ele acabou de dizer aqui, de prover educação, fazer tudo isso, trabalhando de maneira mais produtiva, né, Eduardo? Com certeza. Quanto mais o trabalho é bem feito, quanto mais você conquista o cliente, mais você
cria nome no mercado. É verdade. A indicação é excelente, sabe? A indicação não tem coisa melhor. Qual a expectativa de vocês para 2023? Começar com você, Larissa. As minhas são as mais otimistas e animadoras possíveis, né? A Por gente quê? tem que ter altas expectativas em relação a tudo, sabe? O mercado vem numa crescente, pelo menos a gente tem sentido isso e eu espero que continue. E a expectativa de grandes negócios, novas oportunidades e sonhos realizados, né? A gente trabalha com a realização dos sonhos das pessoas, então a gente abraça como se fosse algo nosso. Eduardo, os seus cabelos brancos, que eu também tenho, por isso que eu posso falar, já demonstram a passagem por muitos governos, desafios na economia. A gente está sempre nesse movimento, alto e baixo, alto e baixo. A tua expectativa segue a mesma da Larissa? Segue sim, porque já tivemos vários, como você falou, vários governos, né? E o governo que entrou hoje é um governo do Minha Casa Minha Vida. Tá entendendo? Possa ser que tenha alguma mudança em alto padrão, médio padrão, mas é o governo do Minha Casa Minha Vida. Certo? Então, por isso que eu acredito, eu tenho a maior expectativa de melhorias, do mercado dar um boom outra vez. Eu aproveito, eu queria saber a opinião de vocês, até porque são gerações diferentes, mas trabalhando juntas, o que é muito bacana. O que o cliente, na opinião de vocês, tem que avaliar antes de decidir comprar um imóvel? Eu começo por você, Eduardo. Eu sempre procuro mostrar para ele, como já aconteceu com amigos meus que foi comprar, morando Zona Oeste, trabalhando Zona Norte, comprar Nova Parnamirim. Procure ver um local que você não venha se arrepender depois. Procure comprar uma coisa que você possa estar ali satisfeito. Uma coisa que lhe traga economia, tipo combustível. Você vai andar 30 km para o seu trabalho, tá entendendo? É um custo a mais. Tudo isso eu procuro mostrar ao cliente para ele ver, porque hoje eu vejo muita gente querendo repasse de imóveis. Por quê? Rapaz, eu estou querendo repassar porque eu comprei, mas é muito longe do meu trabalho, muito longe da minha família. Então, antes de vender, eu sempre procuro mostrar isso a ele, principalmente. Também procuro mostrar a qualidade do produto. E você, Larissa, o que você acrescenta nessa como característica importante para o cliente que está nos vendo agora, que quer comprar um imóvel? Que decide comprar um imóvel? Atrelado a essa questão da localização, porque a gente tem que otimizar mesmo a vida, né? Tem que ser funcional, o lugar que a gente mora tem que ser funcional. Eu penso que tem que ser perto da escola do filho, tem que ser perto da academia, tem que ser perto do trabalho. Então, atrelado a isso, existe o planejamento financeiro, né? A gente precisa desse planejamento financeiro. A gente não está falando de que um financiamento se resolve em uma semana. E a gente, enquanto corretor, dá toda a diretriz necessária, né? Para que consiga se planejar da melhor forma. Um dos elementos importantes na hora que a gente decide comprar algum imóvel é a construtora por trás desse projeto. Tem a construtora de um lado, tem vocês do outro, muito importante, e tem um cliente sem o qual o mercado não existe. Larissa, eu te pergunto, o que você leva em conta para acreditar no produto daquela construtora? A construtora em si, o que você olha para a construtora e diz, não, essa aqui eu acredito, vale a pena, vamos investir, porque afinal de contas é uma parceria que tende a viver muitos anos. Né? Além da robustez da construção, né, quando a gente conhece o produto, vai ali logo conhecer o produto, eu acredito que o suporte por trás, sabe? Que inclusive é uma coisa que acontece muito aqui, em todos os âmbitos. Aqui na Cactus a gente tem isso. Quando a gente entra no Jardine, o Jardine parece que abraça a gente, assim. Sabe, quando a gente precisa de uma orientação, quando a gente precisa pegar o cliente, eu preciso levar o meu cliente lá, sentar e conversar. É possível? Traga, venha. Assim, eu acredito que faz toda a diferença isso, sabe? Lá vocês já venderam Jardine? Não, já tive alguns clientes, mas ainda não fechei. E qual é a percepção que você tem assim, olhando, a Larissa fez uma descrição interessante. Quando a gente chega no Jardine abraça a gente. Qual é a percepção que você tem desse produto? Eu tenho um defeito muito grande quanto corretor. Eu não vendo o que eu não compro. E quando eu entro no Jardine, eu compro de cara. Compro de imediato. Então, é um empreendimento que não tem nem o que se discutir. Quando você leva, tá entendendo? Aquela área ecológica lá, lindo, lindo, lindo.
Eu não preciso nem perguntar se você compraria um jardim, porque você já acabou de dizer, Larissa, você compraria um jardim? Com certeza. E que nota vocês dão, no relacionamento que vocês têm com a Cactus, de 0 a 10? Qual a nota que você dá? 10. E você, Larissa? 1001. Queria que vocês olhassem agora, porque esse é um programa muito especial, um programa pai e filha, para essa câmera aqui. E eu vou começar pelo Eduardo. Conselhos para um novo corretor de imóveis. Eu acho que isso é muito importante, Eduardo. O que você diria? Procure ser honesto com o seu cliente, fale a verdade. Nunca esconda, assim, coisas que as construtoras, financiamento às vezes embutem. Não faça. Verdade é o conselho do seu pai. E você, Larissa? Eu acredito que a honestidade é o primeiro passo, mas para o corretor que está iniciando mesmo, ele precisa criar um plano de ação, ele precisa ter disciplina, precisa ter muita constância, porque a partir daquele momento, se você já não trabalhava para você mesmo, você é sua empresa. E vamos fazer um pouquinho de propaganda agora. Como é que acha você, Eduardo, nas redes sociais? Eduardo.melo.corretor. Eduardo.melo.corretor. A gente já está colocando aqui nos dizeres para vocês. E você, Larissa? @Larice Corretora. Larissa. Larice com Y no final. Tá, e são 2 S, claro, né? Detalhe, Larice, Y no final, ponto corretora. É. Muito bem. Muito obrigado, pai e filha, filha e pai. Sempre um prazer. Prazer, E hoje de uma agradeço. forma diferente, né? Tenho certeza que esse programa vai inspirar muitos pais, filhas e filhos que trabalham juntos ou, quem sabe, desejam trabalhar juntos em sua profissão, não necessariamente só na corretagem, porque eu acho que aqui é o exemplo de que, poxa, meu pai me vendeu uma imagem que eu vivo hoje, é por isso que essa imagem é verdadeira, que eu decidi seguir. Como eu sempre disse no início, os filhos estão de olho na nossa nuca. Muito obrigado, sucesso para vocês. Obrigado a Obrigada. você. E a você que nos acompanha em mais uma edição, eu te aguardo no próximo episódio desse Papo Arretado com os Corretores de Imóveis. Até lá!